Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as críticas que a medicina baseada em evidências também tem, né? A literatura, principalmente quando começou, tinha uma resistência enorme, né? Certamente uma daquelas coisas que tem os conflitos geracionais, né? A gente não estava acostumado com essa forma de ver medicina, né? Já tem 30 anos aí que nós estamos vivendo medicina baseada em evidências e ainda tem uma série de desafios. E até por isso a gente tem uma série de críticas que ainda são feitas à medicina baseada em evidências. A primeira crítica é de que a medicina baseada em evidências não seja dependente de experiência clínica. Na verdade, o que a medicina baseada em evidências fez foi que ela tornou muito mais rápido o ganho de informação. Antes a gente demorava décadas para a gente ter experiência clínica suficiente para ter uma opinião relevante sobre um caso clínico, né? Uma opinião própria, né? Porque era tudo muito construído em cima da nossa experiência. Agora, você tendo um background de saúde, da área de saúde, e sabendo fazer as perguntas adequadamente, você consegue, com muita agilidade, com um bom banco de dados, você consegue chegar em respostas clínicas adequadas para o paciente muito rápido. Então, o que na verdade foi ótimo, talvez vocês alunos ou as pessoas que estão se formando nas residências, as pessoas que estão em especialização, talvez tenham sido as pessoas que maior benefício tiveram com a medicina baseada em evidências, porque ela disponibiliza, ela torna claro e é muito mais fácil conduzir adequadamente, levar o melhor cuidado para o nosso paciente, principalmente se a gente tiver informação disponível. Realmente, a medicina baseada em evidências, ela não está disponível para todos, né? Quem trabalha em muitos serviços de saúde, na verdade, sabe que a gente não tem um acesso a um banco de dados adequado em muitos dos cenários que a gente trabalha. Em alguns cenários até a internet é precária, né? Às vezes a gente brinca, olha, aquele lugar deve ser blindado, né? Porque absolutamente nada entra lá dentro, né? Não tem nem computador e nem internet, né? Nem para a gente poder ter acesso. Às vezes tem internet, mas a gente não tem nenhum formato de acesso regular, né, a informação. Então, às vezes a gente leva a dúvida do nosso paciente, aquela dúvida que a gente está tendo ali, naquele momento a gente leva para casa para estudar mais tarde, né? Só que isso muitas vezes se perde na correria do dia a dia. Então, a gente esquece, né, de fazer aquela consulta, o retorno para o paciente não é tão rápido, né? Ou mesmo, né, às vezes a gente tem um colega ali do lado, então a gente dá uma conferidinha, partindo do pressuposto que talvez aquele colega esteja sabendo mais evidência recente do que a gente acabou de ver, né? Só que às vezes tem alguns casos que são raros, são difíceis, a evidência mais atual é muito adequada, né? Semana passada eu atendi uma criança com osteogênese imperfeita. É impossível nós pediatras, por exemplo, estarmos atualizados com absolutamente tudo de novo que acontece na literatura para todas as síndromes. Mas aí a gente busca, né? A gente buscou rapidinho no PubMed, como que eu faço reposição de vitamina D para uma menina com osteogênese imperfeita? E aí eu pude prover para essa menina, porque eu tinha um banco de dados e porque eu podia consultar esse banco e porque eu sabia fazê-lo, eu consegui prover um cuidado muito melhor para essa criança, né? Esse tipo de coisa, né? Humanamente impossível saber absolutamente tudo, mas é muito razoável a gente poder buscar absolutamente qualquer informação. A gente nunca pode perder perspectiva, apesar desses mitos, apesar dessas coisas, que a medicina vai ser sempre um encontro entre a ciência e a arte, né? Quando não houver ciência que permita uma recomendação forte, aí ainda mais arte a medicina se torna, né? E quando tem muita ciência, né, quando a gente tem muita evidência, aí é uma grande nobreza, a hora que se fazem grandes médicos e os melhores médicos, é na hora que a gente tem a sensibilidade, a gente tem o cuidado de deixar a opção para quem é afetado por ela, né? De levar a opção sobre o tratamento
ou sobre o diagnóstico, ou sobre qual é o acompanhamento, para quem vai sofrer o maior impacto, que é a pessoa e a família, mas sempre gerando dentro de uma perspectiva de que você está oferecendo o que existe de melhor, né? Então, não há dúvidas, né? Não tem nada que consiga ser destrutivo, né? Desse conceito de que o bom médico vai ser aquele que vai cuidar do paciente, né? Que não vai cuidar da doença, que não vai cuidar da evidência, que vai cuidar exclusivamente do doente. Hoje em dia a gente pode dizer que a gente consegue fazer uma medicina absolutamente construída em cima de evidências, né? Com bases muito sólidas de evidência. Isso nem sempre foi desse jeito, né? Quando a gente começou a ter essas ferramentas aí disponível para a medicina baseada em evidências, tinha muito poucas súmulas, né? A gente tinha muito poucas meta-análises, a gente tinha muito poucos estudos que se qualificassem como bons níveis de evidência. Né? A gente tinha uma medicina que era mais arte, mais individual, mais personalizada, mas muitas vezes a gente pensava só na patofisiologia daquela doença e tentava trazer aquilo de encontro com a necessidade dos nossos pacientes. Hoje em dia a gente tem muito mais do que isso, né? E a gente consegue prover, sem sombra de dúvida, evidência para quase todos os tipos de doenças. A medicina baseada em evidências, ela nunca se propôs ser exata, né? Na verdade, o que ela quer construir é que ela seja a melhor evidência disponível para o encaminhamento daquele paciente. Só que tem algumas coisas que a pesquisa nunca vai ser exata, né? Toda vez, mesmo nesses grandes estudos, nessas meta-análises, desmeta-análises, a gente tem sempre que considerar que tem sempre um erro, né? Um erro que a gente fica tranquilo dele ser randômico, né? Um erro que acontece e que muitas vezes a gente não consegue controlar, né? Que acontece em todos os estudos que às vezes a gente não consegue nem mensurar, né? Todos esses protocolos, todas essas coisas que a gente mostrou para vocês, elas trabalham muito em cima do erro sistemático. Esse a gente minimiza. Mas o erro randômico, muitas vezes a gente tem modelos estatísticos que consideram que ele existe, são modelos muito mais stringentes, mas a gente não consegue excluí-lo completamente, nem consegue mensurá-lo completamente. Além do erro randômico, a gente ainda tem um viés de publicação. Eu não sei se todo mundo é ciente disso, mas quando a gente está produzindo conhecimento, quando a gente está submetendo conhecimento à publicação, é muitas vezes mais fácil você ter um paper aceito se ele tem um dado positivo do que se ele tiver um dado negativo, né? Se ele tiver uma ausência de associação, se ele não tiver um achado de benefício, se ele não encontrar, não confirmar a diferença entre os grupos que você estava estudando, né? Então, diante de dados negativos, muitas vezes tem aí um gap, né, um intervalo grande, um atraso grande na publicação. Isso faz com que a literatura tenha uma vastidão muito maior de dados positivos do que dados negativos, gerando para a gente o que a gente chama de viés de publicação. O que muda completamente, até pela própria disponibilidade da evidência, muda completamente a forma que a gente consegue compilar a evidência e consegue resultados que vão ser efetivos para os nossos pacientes. Além disso, que acontece até pela própria metodologia, nós ainda temos muitos ensaios, muitos trials que são enviesados pelo próprio interesse comercial por detrás dele. E esses dados, quando eles são negativos, eles também não são disponíveis. Então, no final das contas, diminui ainda mais a evidência negativa, né? A evidência de que aquilo não tem o efeito que normalmente se associa. E nós temos sempre os alunos, né? Os alunos que nem sempre acham que é importante disponibilizar para a literatura internacional todas as informações, né? Então a gente brinca muito com os meninos, gente, pode ser o que for, mas vamos mandar para a literatura internacional. Se o mundo não leu, o trabalho de vocês não existe, né? Apesar da brincadeira,
é assumir que aquele estudo talvez seja preliminar, assumir que aquele estudo seja incipiente, mas que ele está começando a evidência para que a gente tenha estudos melhores e grau de evidência melhor nos próximos estudos ou mesmo no compilado de vários desses estudos. Então, a medicina baseada em evidências, a pesquisa, não são necessariamente exatas, mas elas ainda são a melhor fonte, a melhor forma, uma forma padronizada e precisa da gente conseguir informação clínica, médica, aplicada ao nosso paciente. Acho que eram essas críticas, né? Eu não consegui ver nem rever mais críticas do que isso, né? Acho que a gente já conseguiu grandes passos ao implementar medicina baseada em evidências. Até mais!